Bom dia, pessoal. Estamos novamente aqui, essa semana cheios de notícias, né? Começando com as sanções de volta para o Irã. Enfim, mas a notícia maior foi o circo da Assembleia Geral da ONU, que chegou de novo a Nova York, como todo ano. Além do trânsito infernal, dos carros diplomáticos estacionados em qualquer lugar e de qualquer jeito, os bloqueios de ruas e avenidas pela polícia para passagem de dignatários aumentaram demais o caos da cidade. Mas o espetáculo principal foi, sem dúvida, na ONU. E, como esperado, o presidente francês Emmanuel Macron anunciou que a França reconheceria o Estado palestino. Para isso, ele escreveu um discurso com palavras de efeito e citando a história. Ele disse: em 1947, esta Assembleia decidiu dividir a Palestina em dois estados, um judeu e outro árabe, reconhecendo assim o direito de ambos os grupos à autodeterminação. Ao fazê-lo, a comunidade internacional consagrou o Estado de Israel. A promessa de um Estado árabe, no entanto, permanece não cumprida até hoje. Apesar do palavreado pomposo, Macron não é nenhum Churchill. Longe disso. Ele deve ter cabulado a aula de história, que ensinou sobre a divisão da Palestina pela Inglaterra, que tinha o mandato, com 80% do território indo para formar um Estado árabe, que se chama hoje Jordânia. Ele também esqueceu de notar que, mesmo ficando só com 20% do que era para ser a Palestina como a casa do povo judeu inteira, né? Mesmo com 20% restantes, dividindo esses 20%, que não deixaria muita terra para dois estados, né? Os judeus aceitaram o plano, enquanto os árabes rejeitaram o plano de partilha categoricamente, optando pela guerra. Especialmente esse último fato, esquecido por Macron, explica muito do que aconteceu nos últimos 78 anos. Várias tentativas de destruir Israel, com os exércitos árabes de vários países atacando o Estado recém-nascido, né, em 1948, em 1956, em 1967, em 73, as várias guerras com a Hezbollah no Líbano e também lidando com a ameaça local dos árabes com a primeira e segunda intifadas e culminando com o massacre de 7 de outubro, passando por inúmeros, incontáveis ataques terroristas que levaram a vida de milhares de israelenses. Macron também esqueceu as várias tentativas de paz e ofertas de criação de um Estado palestino desde 1935, que os árabes rejeitaram incontáveis vezes. Outro ponto importante, esquecido por Macron, foi quando ele disse: nada justifica continuar a guerra em Gaza, nada. Mas, de fato, há sim algo que justifica continuar a guerra: a libertação dos reféns e a completa derrota do Hamas, com seu completo desarmamento e remoção de qualquer posição de controle, poder ou autoridade na faixa de Gaza. Terminar a guerra sem essas condições é exigir que Israel aceite a permanência do governo do Hamas, que sabemos irá se rearmar para cometer mais atrocidades. Seria o mesmo que aceitar que Hitler e os nazistas continuassem no poder depois da Segunda Guerra, continuassem na Alemanha, dirigindo a Alemanha, ou oferecer, que tal, oferecer à Al-Qaeda um estado a poucas milhas de Nova York. Isso faz sentido na cabeça de alguém? Pensando estar na Disney ou na terra do La La La, né, como a gente fala em La La Land, Macron também aventou a ideia da ONU estar, junto com a autoridade palestina, envolvida na segurança de Gaza para garantir a segurança de Israel. Sim. Conhecemos as forças da autoridade palestina em Gaza e na Judéia e Samária.
Elas são corruptas e permeadas por terroristas e vimos como conseguiram conter o Hamas, mesmo depois de terem sido treinadas e monetizadas pelos Estados Unidos. As missões da ONU não são menos e desprezíveis, gente. A UNIFIL, que existe no sul do Líbano desde 1978 e na qual a França desempenhou um papel central com várias forças francesas no local, fracassou completamente em impedir que a Hezbollah transformasse todo o sul do Líbano numa plataforma de lançamento de mísseis contra Israel. E tampouco impediu o sequestro e assassinato de 3 soldados israelenses, coincidentemente no dia 7 de outubro de 2000. Com essas memórias frescas, não vamos confiar nossa segurança a qualquer força palestina com europeus frouxos que já nos decepcionaram anteriormente. E aí Macron teria sido hilário se não fosse tão louco. Macron deu sua garantia pessoal sobre Mahmoud Abbas. Ele garantiu Mahmoud Abbas. Aquele presidente fantoche da Autoridade Palestina que está no seu 20º ano do seu mandato de 4 e que paga centenas de milhões de dólares a terroristas e às suas famílias. De acordo com Macron, Abbas já condenou o massacre do 7 de outubro e prometeu desarmar o Hamas, excluí-lo da governança, combater o discurso de ódio e reformar a autoridade palestina. Só rindo. Como se fosse a primeira vez que escutamos essa ladainha, né? Isso já foi prometido em 1993 nos acordos de Oslo, há 32 anos. Décadas de corrupção, incitação e compromissos quebrados drenaram qualquer credibilidade que Abbas já teve com o público israelense e com o governo israelense também. Ao omitir essas verdades inconvenientes, Macron propositalmente distorceu a história. Ele provavelmente esperava que Israel se comportasse como a França face ao inimigo, que se rendesse. Infelizmente, o reconhecimento da França foi seguido pela Inglaterra, Canadá, Austrália, Mônaco e vários outros estados europeus. O primeiro ato de Macron concluiu com ele dizendo que deveriam fazer tudo ao seu alcance para preservar a própria possibilidade de uma solução de 2 estados. A plateia, inspirada por essas palavras, ficou de pé para aplaudi-lo. Em Nova York, contrariamente do que se passa em Paris, onde Macron está acabado politicamente, Macron achou que havia alcançado a legitimidade de um grande estadista. Mas aplausos na Assembleia Geral, por mais longos que sejam, não conferem soberania a ninguém na prática. A mesma ladainha ficou evidente nos discursos do turco Recep Tayyip Erdogan e do emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani. Ambos empilharam acusações sobre acusações sobre acusações contra Israel como um genocida e um país, vejam só, ilegítimo. E ambos receberam aplausos por suas palavras. Erdogan disse que a campanha de Israel não era uma guerra, mas uma política de deportação, exílio, genocídio e massacre, e acusou as ações de Israel de serem um genocídio transmitido ao vivo. A linguagem de Thani não foi menos venenosa. Ele denunciou o ataque israelense de 9 de setembro contra líderes do Hamas em Doha, sem mencionar que ele estava violando a lei internacional ao albergá-los. Denunciou o ato como um ato desonesto de terrorismo de Estado. Acusou Israel de tentar tornar Gaza inabitável e afirmou que Netanyahu via a guerra como uma oportunidade para expandir os assentamentos e mudar o status quo do Monte do Templo. Como se israelenses estivessem prontos agora para se mudar para Gaza, para expandir os assentamentos, e como se tivesse mudado o status quo do Monte do Templo.
E aí ele terminou dizendo: é difícil cooperar com essa mentalidade, é impossível. Ok. O pior é que nos dois discursos o Hamas teve suas ações desculpadas, justificadas ou apresentadas como um pretexto explorado por Jerusalém, por Israel. Em nenhum momento o massacre do 7 de outubro foi condenado ou os reféns que ainda estão em Gaza mencionados. Ou que o Hamas é a razão pela qual essa guerra começou e continua até hoje. O rei Abdullah da Jordânia foi igualmente desonesto. Ele não mencionou o Hamas nenhuma vez e declarou que os palestinos, do qual ele detém 80% do território, não é? Estão vivendo com interminável violência. Como se essa guerra tivesse acontecido porque aqueles israelenses malignos simplesmente acordaram um dia e decidiram bombardear Gaza sem qualquer razão. Enfim, outra vez Israel é agressora, os palestinos são vítimas perpétuas e as atrocidades do Hamas e os reféns são apagados da memória. E então veio a Indonésia, uma surpresa. O país muçulmano mais populoso do mundo. Em seu discurso, o presidente vou arrasar o nome dele, Prabowo Subianto, disse: devemos também reconhecer, respeitar e garantir a segurança de Israel, só então poderemos ter paz de verdade. E terminou seu discurso dizendo: Shalom. Ele não foi muito aplaudido. O discurso de Trump na ONU, por seu lado, não poderia ter sido mais diferente. Ele acusou o Hamas de rejeitar repetidas ofertas razoáveis para fazer a paz, alertou contra recompensar com reconhecimento prematuro atrocidades horríveis como o 7 de outubro e insistiu que aqueles que querem a paz devem se unir em uma mensagem: libertem os reféns agora. É claro que, como em todo o circo, depois do show, os artistas voltam à sua realidade. O reconhecimento sem soberania é simbolismo, sem significado. Sem nenhum significado prático, no chão. Macron no pódio parecia presumir que ele pessoalmente levaria a Europa a traçar um novo Oriente Médio, cheio de paz e amor. Mas isso é pura ilusão. Essas declarações europeias, por mais chocantes que elas sejam aos nossos ouvidos, não alteram nada na prática, gente. E os palestinos sabem disso. Por isso que não vimos ninguém, nem em Gaza, nem em Ramallah, sair para comemorar esses reconhecimentos. Eles só distribuem doces quando os judeus são assassinados. Mas a mensagem para eles, como disse o porta-voz do Hamas, Ghazi Hamed, 2 dias atrás na CNN, eles não se arrependem do 7 de outubro, porque viram que no âmbito internacional eles foram recompensados. Ele mesmo falou isso. Em outras palavras, o terrorismo para eles paga. As omissões de Macron, a fúria de Erdogan, as acusações de El Thani e os lamentos de Abdallah contêm a mesma falha. Tiram o conflito do contexto histórico, ignoram o papel do Hamas e transformam a ONU num palco para atos de ilusão. Na ONU, essas ilusões são aplaudidas. Na prática, elas apenas garantem a persistência do conflito. E voltando ao trânsito louco de Nova York, nesses dias até o presidente Macron teve que ir a pé para sua embaixada na ONU, mas foi barrado pela polícia nova-iorquina, que eu amo de paixão, que não deixou ele atravessar a rua. Macron se apresentou: eu sou o presidente da França, mas o policial nem piscou, não o deixou atravessar, falando que estava esperando a passagem do presidente Trump. Foi como um tapa na cara de Macron, mas como sabemos, ele está acostumado com isso, não é? É isso aí. Até a semana que vem, gente.